Oi, gente! Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Como eu gosto muito de falar de métodos de estudo, essa semana eu decidi testar 5, um por dia. E eu gravei tudo e falei um pouco sobre esses métodos para ajudar vocês a terem uma vida de estudante um pouquinho mais fácil. Lembrando que se você ainda não é inscrito, mas gosta de assuntos de faculdade, dicas de estudo, leituras e assuntos do mundo da publicidade, já pode me seguir e dar o like nesse vídeo. Aqui nesse vídeo eu vou testar os 5 métodos e no final eu vou falar para vocês o que eu mais gostei e o que eu acho que não funcionou. Na segunda-feira eu escolhi usar o método de flashcards. Eu só tive uma matéria, que foi análise de dados. E, acredite ou não, mas essa matéria é uma de publicidade e propaganda do terceiro semestre. Flashcards geralmente eu já uso, então eu sei que eu gosto. Eu uso ele em conjunto com os resumos que eu faço da matéria. Então, eu já comecei fazendo o resuminho do conteúdo, que foi bastante coisa, foi uma introdução a dados e estatística. Quando terminei o resumo, eu usei o Anki, que é um aplicativo de flashcards que eu uso, e eu coloquei lá o nome do resumo. Já aproveitei também para revisar os outros que o aplicativo pediu. Assim, sempre que eu coloco se o resumo está fácil ou difícil, o aplicativo manda de novo para me revisar. Na terça-feira, minhas aulas foram de planejamento estratégico de marketing e depois de audiovisual. Eu usei o método Feynman. Esse método ele consiste em você fazer uma simplificação de termos mais difíceis para facilitar a absorção do conteúdo. Você pega termos que tiveram uma explicação complicada e depois você escreve com as suas palavras para você entender melhor. Eu comecei pela matéria de planejamento, que tinha menos coisa, e fui simplificando os termos. Depois eu juntei todas as informações no meu caderno digital, que é onde eu sou mais acostumada, para ficar mais dinâmico. Depois eu já fui para a matéria de audiovisual, que estava bem densa de conteúdo. Na quarta-feira eu só tive uma matéria, que foi arte e comunicação, e eu escolhi usar o método Cornell, que é basicamente você dividir o estudo em 3 etapas. Primeiro, a anotação dos tópicos-chave. Depois, anotações ou notas de coisas importantes. E por último, você junta tudo e faz um resumo. A matéria foi bem tranquila, teve bem pouca coisa nesse dia, então eu terminei super rápido. As anotações eu fiz no papel mesmo, mas o resumo em si eu fiz no tablet. Hoje eu tive o planejamento estratégico de marketing e criação publicitária. Eu escolhi usar o método Pomodoro, que é você passar um período curto de tempo estudando e depois fazer uma pausa. Por exemplo, eu estudei por 20 minutos e parei por 5. Depois eu voltei e estudei mais 20. Eu confesso que para mim esse método eu não acho muito legal, porque eu sou ansiosa e eu prefiro estudar tudo direto. Se eu parasse, eu sinto que eu ia esquecer o que eu estava estudando e não ia fazer muito efeito. Então, os 5 minutos para mim são meio inúteis. Mas acho que esse método é bom para quem está estudando para vestibular, por exemplo, e precisa ver muito conteúdo de uma vez só. Na sexta-feira, as minhas matérias foram instrumentação digital e planejamento de mídia. Instrumentação digital é bem prática, então eu não estudo em casa, só deixo para fazer os trabalhos na faculdade mesmo. Então, para o método, eu só vou usar a aula de mídia. Para um mapa mental, você coloca o tema de estudo no meio da folha ou da onde você estiver escrevendo e vai destrinchando o tema. Você pode puxar setas, usar post-it, o que você achar que vai ser melhor para você absorver o conteúdo. Eu não sou acostumada mais a escrever com papel e caneta para ficar bonitinho, então esse mapa mental ficou muito feio. Então eu realmente acho melhor fazer um resumo direto no tablet do que ficar fazendo isso no papel. Bom, como vocês viram, eu testei esses 5 métodos que eu falei e para concluir, o que eu menos gostei foram 2, que foi o método Pomodoro, que eu acho que para mim não funciona. Eu sou muito ansiosa, eu quero sempre estudar tudo de uma vez, e então os 5 minutos para mim eu acho meio inúteis de ficar parando. Eu prefiro pegar tudo e estudar direto. Acho que eu me desconcentro nesses 5 minutos que para. Mas eu acho que esse método é bom para quem está estudando para vestibular, por exemplo, que aí tá estudando muita matéria de uma vez, e aí 5 minutinhos de descanso talvez seja útil para essas pessoas. O segundo foi o mapa mental. Eu acho que dá muito trabalho fazer tudo aquilo bonitinho daquele jeito, então eu prefiro fazer um resumo. Porque a gente que é estudante, principalmente da faculdade, sabe que não tem muito tempo para ficar decorando o papel ali bonitinho. Então eu acho que um resumo em tópicos, seja no papel ou no tablet igual eu faço, eu acho que é mais fácil e para mim é melhor de estudar.
Os que eu mais gostei foi o de flashcards, que eu já uso normalmente, e o método Cornell de fazer resumos. Eu sempre acho que combinar dois métodos é muito mais eficaz. Então, normalmente eu faço um resumo e depois eu coloco lá no aplicativo do Anki, que é de memorização, o nome do resumo e toda vez que ele manda, eu reviso de novo. Esse é o método que funciona pra mim. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, pode dar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, onde eu falo mais sobre dicas de estudo e sobre a minha faculdade também, se você tiver interesse no curso de publicidade. E é isso. Tchau, tchau!